Glória a Deus. Sempre nós temos enviado uns vídeos para muitas pessoas que não podem às vezes estar na igreja, e também peço a Deus muito que chegue a outras pessoas, né, pelo próprio YouTube. Mas é bom quando as pessoas, né, assistirem, se inscrever e dar um clique no sininho, dar um ok, né, porque eu louvo a Deus, já tive opiniões de pessoas bem de fora, bem de longe mesmo, porque como a gente também abre e vê outras coisas de longe, as pessoas também abrem e veem. Então sempre é bom de dar um likezinho, dar um ok e visualizar. Amém? Amém. Eu mando muitos para as pessoas, mas o bom é quando o YouTube envia para a gente abrir, clicar ali e abrir, né? Para que a palavra venha a chegar longe, porque na verdade quando é ministrado e você passa, a palavra está indo à frente. Amém? Né? É como se você estivesse transmitindo para uma pessoa aquilo que tu acha, né, da parte de Deus, que vai ser importante para aquele que ouvir, né? E muitas das vezes essas mensagens e as outras também que a gente recebe de outras partes faz um bem tremendo para nós, porque fala com a gente também, né? Não é para divulgar pastor, é para divulgar a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha o que diz na palavra de Deus em 2 Reis 7. É algo tremendo, e como que a palavra vai se renovar nesse momento para nossas vidas. Olha como sempre há um renovo dessa porção que Deus tem nos dado a cada culto, né? A cada reunião, né? Em nome dEle, com a presença dEle. Seja tudo para a glória do Senhor, mas a liberdade tem sempre que ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a igreja precisa disso. Amém? E quem dá essa liberdade? Somos nós. Dele agir como Ele quer, que Ele fazer como Ele quer. Nós que damos essa liberdade. Quando nós damos a liberdade, nós estamos dizendo: Senhor, esteja à vontade, estamos aqui para receber. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz, ele fala a respeito de Eliseu, né? Foi mencionado, né? Mencionado sobre Eliseu, aquilo que aconteceu. Prediz a abundância de víveres. Vamos ler e vamos ver o que renova para nós essa palavra, que foi pregada há tanto tempo, que fez um efeito tremendo naquele tempo, como tem o poder de fazer hoje também nas nossas vidas. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus diz assim, aleluias: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele diz: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nós deixares viver, viveremos. E se nos matares, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que desceram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo,
e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Até aqui. Olha algo tremendo, né, através dessa palavra que Deus fala para nós, né? Eliseu, um homem de Deus, né, sucessor de Moisés, sucessor de Elias, de Moisés foi Josué, né, de Elias foi o Eliseu, e Deus passou a usar ele tremendamente, né, de uma forma tremendamente, como usava Elias. Era necessário que houvesse uma continuidade na obra de Deus, e Eliseu acabou sendo preparado e aprendeu com Elias as coisas de Deus. Deus permitiu que ele via o que acontecia através de Elias quando Deus operava, e ele ali começou a crescer e acreditar, ele começou a se fortalecer na verdade, na fé, acreditando que Deus é poderoso. Por isso que ele fala, né, ouvir a palavra do Senhor, ou seja, de uma forma ou de outra ele ouviu Deus falando com ele, e ali ia haver uma providência de Deus. Era um momento que estavam passando fome, aquela cidade, estavam passando fome. Quando a gente às vezes vê, hoje em dia, alguns lugares passando fome, ou a cidade por algum motivo, lá atrás aconteceu muitas das vezes, né? Teve vezes que foi pior ainda, né? Que comprava até esterco de pombo, queixada de burro, para tentar matar a fome. Tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar, o que comer, só tinha coisa ruim. O povo sofria por causa disso, mesmo quando podendo não tinha o que comer. E aqui está dizendo a abundância de viver, mas num momento difícil. E ali Eliseu ministrou dizendo: Deus, assim diz o Senhor, a palavra do Senhor assim diz, amanhã quase a mesma hora. Olha, é algo tremendo quando um profeta fala alguma coisa da parte de Deus, porque quando vem de Deus tem que acontecer. Aqui foi mencionado para o propósito amanhã, o dia seguinte, e Deus faz. Ele é Deus do presente, ele pode fazer lá na frente, como ele pode, dependendo do que for, ele faz no ato, faz na hora ou faz no dia seguinte. Por isso que nós temos que aprender a confiar na palavra de Deus e receber como ele falou. Quando Deus fala, nós temos que atentar como ele falou. Ele falou: vou abençoar, mas ele falou a hora, o dia? Não. Agora, se ele determinou o dia, pode contar que é ele falando, ele vai fazer. Amém? Aqui foi algo tremendo, mas não quer dizer que todos vão acreditar naquilo que Deus falou através do profeta. Aqui menciona algo tremendo que mostra que nem todos acreditam. Confia assim: não, eu sei, Deus é Deus, mas nem que ele faça isso, vai acontecer isso. Nós vimos aqui a ação que nós vamos ver ali, de um rei. Estava passando certas coisas, mas olha como Deus é. Deus é tremendo. Deus se agrada daquele que acredita nele. Sabemos que a oração do justo move naqueles também que não acreditam. Aí é por causa da oração do justo. Mas individualmente, Deus se agrada daquele que confia e acredita nele. Porque tu mostra que ele é Deus, e se tu mostra que ele é Deus e confia, sabe que ele pode fazer tudo porque ele é Deus. Amém? E Eliseu não tinha dúvida nenhuma do que ele falou, do que ele passou. Vou reler aqui, ó, o 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Tá, ele falou tudo isso, muitos ouviram, e ali tinha um capitão, né, em cuja mão o rei se encostava. Respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: olha o que ele falou para Eliseu, para o profeta, para um homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso?
Ou seja, né, ainda que Deus faça a janela no céu, será que Ele ainda pode fazer isso que você falou? E olha que Eliseu não falou eu, ele falou a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, não foi assim diz Eliseu. Há uma diferença muito grande quando é o Senhor e quando é o profeta falando. Paulo muitas das vezes falava, não é Deus, é eu falando para a igreja, porque ele tinha amadurecimento e tinha conhecimento suficiente para ele mesmo, no normal, ministrar aquilo que era bom para a igreja a respeito do Deus, por causa das experiências que ele teve. Paulo muitas das vezes era usado pelo Espírito Santo, mas muitas vezes ele era usado por ele mesmo, ele fazia mesmo, né? E por isso que às vezes também, por ele também ele errava, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Por alguma coisa acontecia, mas Paulo sempre se expressou. Ó, não é você, eu estou falando com a igreja. É uma diferença, né? Mas não é porque ele estava falando que não tinha coisas que ele não tinha consciência de passar para a igreja, porque ele tinha experiência, amadurecimento a respeito da obra de Deus na vida dele e do que ele vivenciou passar para a igreja, né? E a igreja cabe acreditar ou não acreditar. É assim, né? A palavra de Deus era ministrada, uns acreditam, não acreditam. Esse aqui duvidou, ainda que ele abra a janela, poder-se-ia fazer isso? Quer dizer, aquela situação era tão difícil que ele duvidou até de Deus se podia fazer. Você vê até a que ponto ele acreditava em Deus. Não, Deus pode abrir até janela, tudo bem, mas será que ele pode fazer isso? Na nossa vida, a gente não tem que duvidar porque ainda não aconteceu. Sempre crer que ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, e ponto final. Amém? Não ter a dúvida, mas ser como Eliseu, ter a certeza. Aleluias. Olha, aí diz assim, continuando o 2. E ele disse, Eliseu, olha bem o que o profeta falou. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque a palavra do profeta também ela tem muito poder. Quando vem de Deus, é poder de Deus, não é do homem. Olha o que ele diz. E ele disse, eis que verás com os teus olhos. Eliseu duvidou do que Deus disse que ia fazer? Mas aquele duvidou, não duvidou? Então, eis que tu verás com os teus olhos. Mas tem um detalhe. Ó. Porém, daí não comerás. Ele duvidou tanto de Deus, que Deus já permitiu, tu vai ver, mas tu não comerás do que eu disse que ia fazer e vou mostrar que eu posso fazer. Olha como é que é tremendo. Às vezes, muitas das vezes a gente não recebe, vê acontecer e não acontece na nossa vida, porque a gente duvidamos de quem? De Deus. Claro que as situações são variáveis, né? As situações elas são variáveis, né? E Deus ele tem um modo de fazer, porque Deus conhece quando vem de cada um da forma que vem. Deus sabe, Deus conhece, então ele faz as coisas com justiça. Ele fez aquilo para mostrar que ele é Deus e para mostrar aquele que está totalmente enganado, que não conhece esse Deus que tudo pode. E ele não compartilhou daquilo, da bênção de Deus naquela hora, porque Eli era da forma que teria que ser feito. É a forma, né? Como Elias no Monte Carmelo, também ele falou, vamos fazer prova então de quem é Deus e quem não é Deus. E fez aquela prova ali com aquele sacrifício, e tudo que o profeta falou, Deus honrou, e Deus foi glorificado ali naquele lugar. Aqui foi a mesma coisa. O profeta que falou, ó, tu vai ver, mas tu não comerás daquilo que Deus vai fazer, mas tu vai ver. Olha como é que é tremendo. Vamos generalizar todas as coisas assim? Não. Mas Deus tem um propósito em cada situação. No deserto, até os que não acreditaram comeram do maná ou não comeram? Não beberam da água da rocha ou não beberam? E muitos ali não acreditavam, mas estava no meio do povo, foi abençoado junto. Então Deus age da forma, de acordo com como Ele quer. Em cada situação Ele pode fazer parecida ou diferente, mas Ele sempre se mostra que Ele é Deus. E aqueles que confiam, glorificam Ele, porque sabe que tudo Ele pode. Dizendo aqui no 3,